Então nós temos necessidades reais, está em Mateus 9, de 35 a 38, que fala assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vindo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nós só somos necessários quando encontramos necessidades reais. Consequentemente, nós temos que parar o tempo necessário, o quanto for, para observar as necessidades. Daí, então, sentiremos o peso de uma responsabilidade. Por fim, nós devemos ter a visão que irá nos remeter para a solução daquilo que pesa sobre nós. Nossa responsabilidade, a assimilação dessas necessidades sempre vem primeiro e só depois a visão. Vejamos como líder supremo, Jesus nos ensina acerca desta ordem de Deus para aprendermos a ter sonhos e meditarmos sobre eles. Além de ter sonho, ainda tem que meditar, né? Senão não vale a pena. Com certeza. Mas é exatamente aquilo que eu estava comentando um pouquinho antes, né? Já antecipando. Sim, É quando, de repente, Guerra, a gente começa a parar e fica até muitas vezes entristecidos por não ter alcançado determinados objetivos. Sim. Agora, é um sonho? Sim. Medite sobre esses sonhos e veja que realmente se eles são umas necessidades reais ou não. Uma das coisas que a gente precisa aprender é discernir, a priorizar as coisas. E Jesus, ele nos ensina isso, não é? Então, o tempo inteiro, a prioridade de Jesus era a expansão do reino, fazer a vontade do Pai, então cumprir o propósito. Então estas coisas, muitas vezes, a gente precisa ter clareza. Por quê? Porque senão a gente acaba fazendo um punhado de coisas, né, que não são necessárias e deixamos de fazer aquilo que realmente é necessário ou é importante. Então essa meditação, Sim, ela realmente precisa vir. Então, como eu estava falando, que há uma tendência mesmo, né? Vai chegando o final de ano, as pessoas ficarem olhando o planejamento que elas fizeram. Agora, desse planejamento, o que era realmente necessário e que não aconteceu? Eu acho que aí é que está a questão, né? Então, avalie aquilo que realmente é necessário, avalie e medite naquilo que realmente é importante, né? Porque o ano ainda não acabou. Sim, não é? com E certeza. mesmo que o calendário mude, não é? Ah, com certeza. Sempre haverá um dia após o outro. Verdade. Então, você entendendo o que é necessário e entendendo o que é importante, não importa se é dezembro ou se é janeiro, faça aquilo que é importante e entenda as necessidades reais. E na normalidade, um dia sempre vem depois do outro, né? Com certeza, de preferência um dia depois da noite. Meu Deus do céu, hoje é sexta-feira, então tá bom. É que a gente já está começando o clima de férias. Já tá sentindo o sabor. Não é? Desse jeito. Olha só, temos aqui um pedido aqui de uma telespectadora nossa que sempre tem nos acompanhado, mas ela está pedindo para não divulgar o nome. Ela diz assim: Guerra, bom dia, pastores amados. Eu sei que vocês não respondem mais sonhos no ar, né, no programa. Mas só me diga uma coisa, por favor, é sinal de alerta ou não? Eu sonhei que eu e minha filha e meu marido estávamos nos servindo para comer num panelão cheio de cobras, bem grandes e vivas. Por favor, só me diga se é sinal de alerta, por favor. Desde já, muito obrigado, amamos muito vocês. Com certeza. É, né? É. Ok.
Tá? E se é panela e tá cobra lá dentro, é enfermidade. Entendeu? Isso aí porque a panela é comida, né? Isso, alimento, então são né? coisas alimentos que não vão trazer, né? Talvez até a pessoa precise de avaliar agora o que ela está alimentando. Tem questão de saúde. Ou na que questão pode ser também alimento espiritual ou não? Pode ser também. Pode ser, os dois. Okay. Vale o alerta, então. Então tá aí, minha irmã. Tá respondido. Que é um alertazinho que realmente você precisa estar avaliar os dois lados, né? Avaliar o alimento espiritual. Tanto físico quanto natural. Tanto físico o espiritual. como espiritual. Avaliar os dois. Ok. Tá bom, nós temos aqui uma outra participação. Bom dia, paz do Senhor. Meu nome é Girleia e moro em Espera Feliz, em Minas Gerais. Pastor, ore pela minha família, pelas minhas filhas, a Kiara, a Vitória da Silva. Ela está com febre e a outra chama-se Eixla da Silva. Pastor, posso te pedir um favor? Meu sonho é conhecer a cantora Eixla. Aí, minha irmã, não é com a gente, não. Não é? Em nome de Jesus, nós vamos orar. Tá bom? Que diz respeito à filha de vocês, às suas filhas, tá bom? Vamos lá. Olha, nós temos aqui, ele viu as necessidades. Enquanto viajava pelas vilas, ele vislumbrou os desafios que as pessoas enfrentavam. Então, na questão aqui, o Senhor viajando, ele viu as necessidades ao ponto de chegar à questão da seara lá, que precisava de mais trabalhadores, né? É muito interessante, Guerra, porque esse é um contexto que a gente tem, né? Aí nós vamos ter que realmente estender, tanto para o contexto de mundo natural, quanto para o contexto de mundo espiritual, que é a própria pregação do Evangelho. Sim. E a necessidade espiritual do povo. Jesus, ele fazia muitos milagres e aonde ele passava havia cura, né? Havia libertação, porque ele expulsava muitos demônios. Mas ele fazia isso porque ele se enchia de compaixão exatamente por ver a necessidade do povo. É muito interessante que eu imagino, né, o quanto o povo estava vivendo sem uma referência de Deus nos tempos de Jesus. Sim. Porque quando nós paramos para olhar, havia todo um contexto de uma grande influência, tanto grega quanto romana, no mundo inteiro. E a gente já sabe o que a cultura grega e o que a cultura romana trouxe para o mundo todo. Então, essa cultura, né, idólatra, uma cultura de racionalismo, como era a cultura grega, mais ainda a influência romana, que acabou absorvendo essa cultura grega. E um tempo muito interessante, onde não se levanta profetas em Israel. É um tempo de aproximadamente 400 anos, onde nós não temos registro de um profeta que se levantasse. Então nós vamos ver que realmente o povo era um povo que andava sedento de uma revelação espiritual de Deus, e isso até mesmo para combater uma religiosidade falsa, né, e uma religiosidade completamente comprometida com o próprio Estado, como era a religiosidade daquela época dos escribas, dos fariseus. Então, assim, a gente vai ver que havia realmente uma necessidade muito grande de um avivamento espiritual no meio do povo. Então, aí a gente vê, inclusive, a ação importante de João Batista no princípio, né? Mas principalmente a necessidade espiritual do povo. Porque quando a gente começa a parar para pensar o tanto de demônios que Jesus expulsa, e ele expulsa esses demônios, não era de um povo gentil, não eram de um povo que não conhecia Deus. Esses demônios estavam no meio do próprio povo de Deus. Com certeza. Então, era uma situação assim, o próprio povo de Deus vivendo endemoniado.
possesso de espíritos imundos, espíritos de enfermidade e assim por diante. Então a gente vê a necessidade espiritual do povo, mas também uma necessidade física e natural do povo, e Jesus se compadeceu muitas vezes dela. Então, quando ele fala, né, para o Pai, rogai ao Senhor da Seara que envie ceifeiros para a Seara, é porque o povo, naquele momento, estava com tanta necessidade, tanto física quanto espiritual, que estava pronto para a colheita. Com certeza. Né? Agora, quando a gente para e começa a pensar naquilo que nós estamos vivendo, eu acho que não temos um outro clamor mais eminente para nós do que esse. Né? Rogar ao Senhor da Seara que envie ceifeiros para a sua Seara hoje. Né? Porque realmente a gente não precisa nem andar. Né? Hoje a gente não precisa andar nas vilas. Não. A gente liga a TV e a vila anda dentro da casa da gente. Com certeza. Não é? Isso mesmo. Porque realmente as coisas estão vivendo né? Nós estamos vivendo uma situação onde as coisas estão cada vez mais, né, evidentes dessa necessidade real. Ok. Nós temos já aqui muitas participações. Então vamos lá. A paz, pastores, quero agradecer a Deus a vocês, pois hoje essa palavra só veio confirmar que o Senhor sempre tem o melhor para nós. Hoje estou fechando um comércio, tivemos muitas lutas e aqui nada deu certo. Era um sonho meu e de minhas irmãs, mas infelizmente não deu certo. Orei e pedi direção ao Senhor e não consegui entender. Estávamos perdendo tudo. Mas Deus abriu nossos olhos e hoje eu posso ver que Deus tem sim um projeto para nós, mas não é aqui, né, especificamente Deus. Orem por nós para sempre estarmos alertas à vontade de Deus. Que o Senhor abençoe vocês. É a Gláucia de Jaú, em São Paulo. Ok, Gláucia, obrigado, viu? Temos uma outra participação aqui, 61, Brasília. A paz do Senhor. Tenho vários sonhos, mas entreguei todos nas mãos do Senhor. Como saber que estou fazendo o que Deus quer e tomando a decisão certa? Deus abençoe. Minha irmã, como você não se identifica, você pode acessar o site aqui da Rede Super e você entrar ali no programa de Tudo Um Pouco, aí Clínica da Alma. Ou você ir pelo YouTube e digitar Clínica da Alma, ou de Tudo Um Pouco, né? E ali tem vários temas que nós já gravamos, programas, aliás, que nós já gravamos com o tema nessa área de buscar a vontade de Deus, como saber a vontade de Deus, como saber os planos, os propósitos e os sonhos de Deus. Então é só você buscar ali, tem uma série de programas que nós já gravamos com essa temática, ou muitas vezes nós respondendo perguntas relacionadas, né, Rogério, a essa área. Então é só você dar uma acessada ali, tá bom? Ok. Essa aqui eu já falei. Aqui temos outra. A nossa irmã lá, que a respeito dos sonhos, né? Então ela respondeu, muito obrigado, Deus abençoe vocês pela resposta. Ok. Nós temos aqui uma outra paz, meu nome é César. Ele está fazendo uma pergunta aqui, DDD 24, deve ser interior do Rio, sobre a questão de uma escuridão que vai acontecer no dia 16. Será que é o fim? Meu irmão, ainda não é o fim, não. É só você acompanhar nas escrituras, né? Nós teremos muitos rumores, não é? Muitas situações, tanto dizendo que é os finais dos tempos, ou Jesus está vindo aqui ou acolá, mas ainda não é o fim. Mas temos que estar preparados, pois não sabemos a hora, né? Então, não sabemos a hora, temos que estar a postos. DDD 47, bom dia, irmãos, risadinha. Aí, olha, começamos sendo elogiados. Né? Um dia eu estava pensando, bem que poderia ter algum irmão que desse ensino da palavra. Como não estou indo para a igreja, entre parênteses, Deus sabe o porquê, vejo todos os dias cultos, mas nenhum ensino, entre parênteses, explicação. Um belo dia, depois de uma semana trocando os canais, encontrei os irmãos. Fiquei muito feliz,
Agora assisto todos os dias. Sei que não tem nada a ver com o assunto de hoje. Eu só queria dizer que estou aprendendo muito. Obrigado, que Deus abençoe. Obrigado, meu irmão. Agora, só uma dica para você. Nos sentimos honrados com isso. Mas, olha, o nosso programa, né, ele não substitui a comunhão na igreja local, ok? Então, assim, glória a Deus que está sendo um instrumento na sua vida, edificando a sua vida, mas não pode substituir a sua comunhão com os irmãos. Sabe aquela coisa de você sentir, tocar, abraçar, né? A palavra de Deus nos orienta a isso, a não deixarmos de congregar. Então, assim, independente do problema, não sei qual é, né? Mas busque de Deus isso para que, sabe, que o problema seja resolvido. Se depende de você, então você busque consertar isso. Se depende da pessoa ou de pessoas, então vai aos pés do Senhor, não é? Ore, perdoe se for necessário, mas não deixe de congregar, tá bom? Isso não substitui. A TV é uma benção, a internet é uma benção, mas não substitui a nossa comunhão uns com os outros, sabe? Tocando, sentindo, abraçando, né? Isso não substitui, tá bom? Olha, nós temos aqui, ele assumiu a responsabilidade. 2 pontinhos em cima do outro. Ele também... É 2 pontinhos aqui um em cima do outro. Ele assumiu a responsabilidade, 2 pontinhos. Ele também percebeu o seu problema, tá? Eu preciso de mais trabalhadores, entendeu? Então, né, pela caminhada e tudo, ele viu que precisava de mais trabalhadores. 2 pontinhos. 2 pontinhos, um em cima do outro. Tem uma coisa muito interessante aí, Guerra, que o primeiro é você ver a necessidade e assumir a sua parte, né? Assumir a responsabilidade que lhe cabe de acordo com essa necessidade que você vê. É muito interessante porque tem determinadas pessoas que elas veem uma necessidade, mas querem que o outro venha resolver o problema ou suprir. Sim. E aí fica trazendo para o outro um peso que, na realidade, nem é do outro, porque ele não é ele que viu. Sim, né? Então é aquele negócio, eu vejo uma necessidade e aí eu quero que você resolva. Mas se você não viu a necessidade, quem viu fui eu, então eu preciso me mover, porque já há uma identificação com aquela necessidade a partir do momento que eu percebo aquela necessidade. Então se eu é que fui sensível, se o Espírito mostrou foi para mim, então é porque provavelmente ele quer me usar e não o outro. Com então certeza. Eu preciso assumir essa responsabilidade. Talvez a responsabilidade seja orar. Talvez a responsabilidade seja pedir ao Senhor que levante alguém. Porque eu posso ver uma necessidade e realmente não ter o que fazer de uma maneira direta. Mas eu posso começar a gerar essa ação através da oração. Mas eu assumi a minha responsabilidade em relação a isso. A outra coisa é quando nós entendemos que não somos capazes de suprir todas as necessidades que nós vemos. Nós não somos, né, o Todo-Poderoso. Graças a Deus esse lugar é dele, né? Então, que deixe Deus ser Deus, né? Então, ele pode, nós não temos condições. Então, entender que muitas vezes eu, apesar de estar vendo uma necessidade, me identificar com ela, assumir a minha responsabilidade, posso entender que eu não tenho como fazer aquilo sozinho, mas que eu posso buscar ajuda, que eu posso orar por essa ajuda. Então, é extremamente relevante esses 2 aspectos. Então, entendo e vejo, né? E assumo a minha responsabilidade. Uma das minhas responsabilidades é entender a minha limitação. E a minha limitação é que vai me levar a trazer ajudadores, né, para fazer aquilo que eu sei que precisa ser feito. Então, isso é um aspecto muito interessante que a gente precisa estar convivendo com ele no nosso dia a dia. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.